a determinadas situações, vamos lá. Olá, caros ouvintes do podcast de Camões, a Clarice, quem vos fala é a Jéssica. Eu espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, que seus familiares estejam bem. O episódio de hoje do podcast de Camões, a Clarice, inicia um novo ciclo. Que ciclo é esse? Vocês devem estar se perguntando. O naturalista. Ou seja, este diário e os próximos EPs do podcast serão, irão focar no movimento naturalista, tá bom? E como esse é um diário de leitura, nós temos que focar em uma obra específica. A obra escolhida é do brasileiríssimo Aloysio Azevedo com O Mulato, ok? Mas antes de partirmos para a obra especificamente, nós precisamos conhecer esse movimento um pouco mais, né? Entender como foi que começou tudo e onde começou, tá bom? O movimento começou lá na Europa, como os demais, né? Começou na Europa, especificamente na França, com um cara chamado Émile Zola. Ele escreveu uma obra que abordava as patologias humanas, ok? E ele fazia crítica às instituições, tá bom? E esses personagens, e essas patologias, que patologias eram essas? Sabe quando falamos de temperamentos humanos? O fulano tem um temperamento mais explosivo, a fulana tem um temperamento mais calmo, por assim dizer. Enfim, esses tipos de temperamentos de que estamos falando foram abordados na obra de Émile Zola, tá bom? Saindo, um pouquinho desses temperamentos, desses personagens, vamos focar um pouco no período. Vamos pensar um pouquinho, né? A gente sabe que o século XIX, meados do século XIX, foi assim uma loucura, né? Em termos de transformações sociais, filosóficas, em termos de transformações econômicas. Enfim, a Europa era um caldeirão borbulhante nesse período, ok? Nós podemos pensar na segunda fase da Revolução Industrial, nós podemos pensar nas várias doutrinas filosóficas e sociais que estavam acontecendo nesse período. Determinismo, darwinismo, positivismo, cientificismo, enfim. Todas essas correntes influenciaram direta ou indiretamente no modo como os autores escreveram seus romances, tá bom? Saindo um pouquinho da França, nós vamos para Portugal. Portugal tem sua obra naturalista também, tem seu autor naturalista, essa é de Queiroz, com a obra O Crime do Padre Amaro, de 1875, se não me falha a memória, 1875, o naturalismo, ele chega a Portugal e só depois, bem depois, como todas as outras, né, escolas, depois que ele percorreu a Europa, é que ele chega ao Brasil, tá bom? Em 1881, com a publicação de O Cortiço e o Mulato. Eu toquei aqui no Cortiço e no Mulato. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que você tocou no Cortiço e no Mulato? Sendo que o Cortiço você apresentou como realista. Bem, ao gravar o diário de leitura sobre o Cortiço,
eu usei como base Maçom Moisés. Maçom Moisés não considera que tenha havido um movimento naturalista, tá bom? E nem parnasianista. Ou seja, ele só considerou o realismo, o simbolismo e daí por diante, ok? Ele não considera o parnasianismo e o naturalismo, tá bom? Então, para ele, as obras publicadas nesse período eram todas realistas, certo? Então, vamos lá. Por isso que o episódio O Cortiço foi colocado como um romance realista, tá bom? E aqui nós vamos usar o nosso caro Aloysio Azevedo com a sua obra O Mulato como sendo naturalista. Não só por uma questão de nomenclatura, mas também por apresentar questões, aliás, apresentar aspectos que são naturalistas. A linguagem, as personagens, algumas problemáticas, enfim, tá bom? Mas nós vamos chegar lá. Vamos começar com o contexto em que o naturalismo chegou aqui ao Brasil, né? O que nós temos no momento em que o naturalismo chega aqui? Nós temos uma monarquia em declínio, quase batendo as botas. Nós temos as campanhas abolicionistas assim muito mais frequentes, né? Muito mais fortes, ganhando uma força bacana. Nós temos uma sociedade que parece que vive num mundo paralelo, sabe? Porque a monarquia está em declínio, os costumes são todos costumes equivocados e as pessoas que compõem a sociedade maranhense especificamente, né, que é onde tudo acontece, elas insistem em manter padrões da corte, padrões que já a gente pode dizer que está nas últimas, mas eles insistem em querer manter esses costumes, esses padrões, esses valores, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar pelo comecinho. O naturalismo tem como características, aliás, né? Uma linguagem mais simples. A linguagem realista era bem direta. A linguagem do naturalista, dos romances naturalistas, são bem simples. E há esse uso de regionalismos, tá bom? Eu percebi bastante isso em O Mulato. Outro aspecto que nós podemos destacar do naturalismo, o objetivismo científico e o determinismo, ok? A narrativa é uma narrativa bem minuciosa, bem detalhada, e essa riqueza de detalhes que nós encontramos é justamente porque ela tem como influência a ciência. Mas como assim? Vocês devem se perguntar. Bom, imaginemos que o estudo científico ele é feito em várias etapas, né? E ele precisa ser extremamente detalhado, tá bom? Por isso que as obras naturalistas são bem detalhadas, bem minuciosas, porque elas objetivam conhecer a fundo a natureza humana, tá bom? Os aspectos da natureza humana. Outro elemento que nós podemos destacar é a questão da zoomorfização. O que é essa zoomorfização? É a aproximação
do homem, do ser humano, com o ser irracional, com o animalzinho, tá bom? Ou seja, completamente diferente dos personagens que nós encontrávamos no romantismo, tá bom? Os personagens do romantismo, os heróis românticos eram criaturas completamente inalcançáveis, eram criaturas completamente distantes da nossa realidade. Nós não poderíamos nos imaginar na pele, no lugar de um herói romântico, porque o cara simplesmente não existia. Era praticamente um deus, sei lá. Muito distante, né? E aqui, no naturalismo, nós temos pessoas comuns, pessoas com defeitos, pessoas com falhas de caráter, pessoas com desvios, enfim, pessoas reais, tá bom? Outro ponto que a gente pode destacar é esse retrato da realidade, tá bom? Mas vamos para o próximo aspecto do naturalismo. A questão do engajamento social. É uma das primeiras coisas que a gente nota quando está lendo o Mulato, por exemplo. Nós temos uma apresentação dos personagens, do lugar onde eles estão. Nós temos uma apresentação da sociedade maranhense daquele período, tá bom? O próximo aspecto que nós podemos destacar dos romances naturalistas é o engajamento social. Os autores naturalistas estão extremamente preocupados com questões sociais, ok? Nós vemos em O Mulato uma crítica assim, muito forte aos valores, aos costumes daquela época, costumes que já estavam bem ultrapassados, né? Porque se formos pensar, eram valores, eram costumes pautados nos valores da monarquia, nos preceitos da monarquia. E a monarquia estava já nas últimas, ok? E as campanhas abolicionistas estavam muito mais fortes. Ou seja, nós tínhamos pessoas que estavam preocupadas em fazer com que a escravidão acabasse, tá bom? E aí o que nós encontramos no Mulato? Nós encontramos uma sociedade maranhense que parece que vive num mundo paralelo. Parece que a monarquia está a pleno vapor, parece que ela não está declinando de jeito nenhum, né? É como se nenhuma mudança estivesse acontecendo, quando na verdade está acontecendo e muito. É uma sociedade, eu posso dizer que é uma sociedade que rejeita toda e qualquer mudança, que não quer ver as mudanças acontecendo, tá bom? Que não quer adequar-se à nova realidade. É basicamente a sociedade maranhense da época. Nós encontramos no romance personagens preconceituosos, personagens que são extremamente maldosos, personagens sonhadores, personagens inocentes até certo ponto. Nós encontramos um pouco de tudo, sabe? Daquilo que somos. Nós não somos somente uma coisa o tempo todo. Nós carregamos diversas características
E nós podemos perceber essas características em um momento ou outro dentro da narrativa. Isso é explorado dentro da narrativa, né? Bem, nos é apresentada uma sociedade que não quer mudar de jeito nenhum, apesar das mudanças estarem batendo a porta, né? A sociedade maranhense não quer abrir essa porta de jeito nenhum para essas mudanças. E em meio a tudo isso, em meio à desigualdade social que nos é apresentada, logo no primeiro capítulo, com a apresentação de diversos personagens, né? De diversas figuras que compunham a sociedade daquela época, nós temos a figura de Ana Rosa, e nós temos o pai dela, nós temos a avó dela, que é uma senhora extremamente preconceituosa, extremamente mesmo, e ela considera-se superior a todas as outras pessoas que não fazem parte do ciclo, que não fazem parte do convívio dela. Ela é muito rígida também, e ela ajuda a criar Ana Rosa após a morte da filha dela, Mariana, mãe de Ana Rosa, ok? Ela cuida da menina desde que ela tinha uns 10 anos, mais ou menos. Nós temos o seu Manuel Pescada, que é o pai de Ana Rosa. Ele, eu acho, não sei, eu considero ele meio ingênuo até certo ponto. É uma pessoa que é facilmente manipulável. Eu considero o Manuel Pescada como um ser facilmente manipulável, tanto pela sogra, quanto pelo compadre dele, o padre Diogo, que é uma figura extremamente maléfica, que ele é tipo o cara que consegue controlar a tudo e a todos. Controla a todos e todas as situações, todas as pessoas e todas as situações. Ele busca manter o controle de todos eles. O Cônego Diogo é a representação do mal dentro, aliás, é uma das representações, junto com Quitéria, que era esposa do pai de Raimundo, que é o nosso mulato, que era esposa de José, ok? O Manuel Pescada, ele é um pai amoroso, é um pai extremamente cuidadoso e tudo. Só que ele não leva a filha com a educação da filha com mãos de ferro como a sogra dele. E ele vai, como eu falei, ele é extremamente influenciado pelo Cônego Diogo. Ele ouve tudo que o Cônego Diogo fala. E, como eu disse, o Cônego Diogo, ele faz de tudo para controlar todas as situações em benefício próprio, tá bom? Nós temos um pouco de tudo. Além do preconceito, das desigualdades sociais, nós vemos dentro da obra até que ponto o ser humano consegue chegar, aliás, pode chegar para manter valores, para manter costumes que ele considera certo, até cometer crime, até cometer um assassinato. Até que ponto nós, seres humanos, podemos ir para não ser taxado pela sociedade como algo ruim.
é uma das coisas que nos é apresentado dentro da obra, ok? Ana Rosa é uma garota inteligente, sonhadora, que se apaixona pelo primo, por Raimundo, se apaixona por ele logo que ele volta da Europa, que ele vai para a casa dela, né, que ele fica hospedado na casa dela. E quem é Raimundo? O Raimundo é o cara que cresceu fora, foi mandado embora após o pai morrer. E ele estuda nas melhores escolas, nas melhores universidades da Europa, se forma em Direito e ele volta para o Brasil depois de muito tempo, depois de muitos anos e depois de conhecer boa parte do mundo. Ele é uma pessoa extremamente estudada, extremamente culta e ele é uma pessoa boa. Eu vejo o mulato como uma pessoa boa. E eu acho que ele é uma das poucas pessoas que são boas dentro dessa história. E ele ainda não entendeu por que alguns silenciam quando ele entra em determinados locais, por que alguns o olham meio enviesado. Ele passou muito tempo na Europa. A cor dele nunca foi um problema. Não tinha sido um problema, ou pelo menos ele não tinha percebido ser um problema até então. Ele só percebe isso quando ele chega, de uma maneira mais presente, né? Ele percebe isso quando ele chega em São Luís Maranhão. E fica mais evidente ainda quando ele passa a olhar a prima, Ana Rosa, com outros olhos. Porque até então ele a via como irmã. Mas quando ele descobre da boca da própria Ana Rosa que está apaixonada por ele passa a vê-la com outros olhos. Ele a vê diferente das outras pessoas que o cercam. E ele vai para São Luís com um objetivo: saber sua origem. Ele vai com esse objetivo, saber sua origem. Que está por trás do objetivo de retorno dele, que é resolver os problemas, as questões acerca da herança que ele recebeu. Ou seja, ele é um homem estudado, ele é um homem extremamente culto, um doutor, né? Olha o peso que tem esse nome, um doutor. Porém, isso aqui não tem peso nenhum, porque ele é mulato. Ele é filho de uma escrava, nascido em Senzala, e recebeu sua liberdade ao nascer, ao ser batizado. O fato dele ser mulato, dele ser filho de escrava, não vai ter menor peso sobre o fato dele ser médico, dele ter posses. Ou seja, ele vai ser sempre reconhecido por ele ser mulato, por ele ser filho de escrava, não por ele ser doutor, não por ele ter posses, não por ele, enfim, ser uma pessoa bem-sucedida. Para vocês terem noção do preconceito em que a sociedade estava inserida naquele período. O Raimundo pode fazer tudo na vida, ele pode ter todas as posses do mundo, mas ele vai continuar sendo mulato. Ele vai continuar sendo o filho bastardo do fazendeiro José. Vai continuar sendo filho da louca, da escrava que enlouqueceu.
ele parte para lá para descobrir essa origem, né? Que até então ele desconhecia, ele só sabia quem era o pai dele por nome, e ele sabia da existência de um tio, de uma família distante, que ele tem praticamente nada de lembrança. E aí ele busca conhecer mais a fundo, sem saber que o conhecimento disso, esse retorno dele levaria à desgraça. Bem, ele mesmo sendo tudo isso que ele é, sendo doutor, tendo posses, mesmo após, mesmo o seu amor sendo correspondido por Ana Rosa, nada dá certo. Por quê? Porque a família dela está mais preocupada no que a sociedade vai dizer, no que a sociedade vai pensar sobre essa união. E é claro, o cônego Diogo, ele dá lá o seu jeitinho, né? Ele influencia todos. E é claro que ele vai influenciar o compadre dele a fazer com que essa união não aconteça. E ele vai estar diretamente ligado à morte do nosso caro Raimundo. Eu dei um spoiler aqui, mas vocês precisam entender, né, como ele morre. Precisam entender por que ele morre e como todas essas as circunstâncias o levaram à sua morte, tá bom? Todas as situações que acontecem podem nos fazer entender que nós não temos escolha. Nós estamos determinados a passar por determinadas situações, porque somos frutos do meio ou carregamos esse destino por conta da nossa hereditariedade. Olha só, Raimundo, ele é doutor, sim, ele é doutor, mas tem uma coisa que ele não pode mudar, que é o fato dele ser um filho bastardo, dele ser filho de uma escrava. Isso é algo que ele não pode mudar, portanto ele está fadado a sofrer preconceito pelo resto da vida por conta da hereditariedade dele. A gente vê o determinismo aqui muito, muito presente. E a gente vê também isso na figura da Ana Rosa. A Ana Rosa se diz extremamente apaixonada pelo primo. E é engraçado que depois que ele morre, aquele amor que era incalculável, aquele amor que se dizia nunca acabar, acabou em 2 anos. 2 anos. Foi o tempo que ela levou para se restabelecer e casar com o caixeiro do pai. 2 anos. Uma pessoa que ela rechaçou desde o primeiro instante. Uma pessoa que ela não queria ver de maneira nenhuma. Muito menos como marido. E ela contenta-se. Ao final de 2 anos, ela casa e tem 3 filhos com ele. Aí fica assim, é algo a se pensar. Nós estamos determinados, nós somos aquilo que somos de acordo com o meio que nós estamos. Nós somos fruto do meio em que estamos inseridos. É o que a gente pode perceber dentro da obra. Para além disso, há outras questões diversas, né?
que a gente pode destacar nessa obra. Eu fiquei assim meio chocada com a descrição dos castigos e que Quitéria, a esposa de José, madrasta de Raimundo, fazia com os escravos, empregava em seus escravos. Ela matou diversos escravos. E eu fiquei abismada com as cenas dos castigos que ela infligia. Outro ponto que é uma crítica ao clero é com relação à figura do cônego Diogo. O cônego Diogo é um assassino. O cônego Diogo é uma pessoa extremamente maldosa. Raimundo morre por causa do cônego Diogo, porque ele influencia o assassino. Ele diz, ele dá sugestões de que o caixeiro não pode ser feliz enquanto o Raimundo sobreviver, enquanto o Raimundo estiver vivo. Então logo ele está dizendo, vai lá e mata ele que é a solução, porque assim ele salvaria Ana Rosa de um destino infeliz, de ficar mal falada para o resto da vida na sociedade maranhense, por ter se casado com um mulato, por se envolver com um mulato. Olha que absurdo. E ele salvaria a própria honra, né? Porque ao matar o mulato, ele não ficaria conhecido por ser trocado por um mulato, por um filho de escrava, certo? Ele tem participação em todas as desgraças que acontecem em torno da vida de Raimundo, seja com o pai dele, com a mãe dele ou com o próprio Raimundo, seja com o modo como a Quitéria morre. A Quitéria era amante do cônego Diogo. Mais uma denúncia aqui, né? Mais uma crítica ao clero. Por quê? Porque padre simplesmente não pode ter relacionamento amoroso com ninguém, né? E ele tinha com a esposa de José. Ou seja, uma crítica muito forte. A Luísa está dizendo assim, ó, isso aqui acontece. Viu? Vocês estão vendo? Isso aqui acontece. Não vamos fechar os olhos para isso, não. Enfim, é uma obra incrível, com personagens cativantes, com personagens que te prendem, com personagens que te deixam indignados e que te fazem questionar. Nós somos mesmo fruto do meio que estamos? Nós não temos controle sobre a nossa própria vida? Nós estamos destinados a determinadas situações? É algo a se pensar, né? Mas, para entendermos melhor, a gente não pode se prender a um simples resumo, né? A gente não pode se prender a uma simples percepção. Portanto, essa é a minha percepção sobre a obra. São muitas questões que levantei. Mas, a cada leitura, nós ganhamos percepções diferentes. Então, vale a pena vocês conhecerem a obra na íntegra. Por quê? Porque é sempre melhor conhecer a obra na íntegra, tá bom? Então, esse foi o nosso diário de leitura de hoje. Espero vocês no próximo encontro e cuidem-se e leiam bastante, porque os livros são os nossos melhores amigos.
Até mais!